Gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui junto com a gente. Tá começando mais um Identidade das Ruas, não é, Glaucia? Satisfação enorme, mais um dia aqui, não é? Mais um dia de glória, é muito maravilhoso bom, e estar com um aqui. convidado mais que especial, né, Larissa? Sim, eu vou falar pra vocês que hoje eu tô até com medo, tá? De ter Gente. faltado aquelas aulas de português. Jesus amado, Senhor, olha, se acontecer alguma falha aqui, peço ao nosso convidado, por favor, que releve. Porque hoje perdoe. estamos com um convidado de responsabilidade. Com muita responsabilidade e muita história pra contar também, do jeito que a gente verdade. gosta aqui. Então, ó, antes de começar, bom lembrar que esse programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E a ideia principal do nosso projeto é apresentar pra vocês as grandes potências do cenário artístico e cultural aqui da nossa cidade. né, Verdade, e Gláucia? cada dia o coração faz mais tum-tum, recebendo tanta Tum-tum. gente bacana, com tanto conteúdo, tanta arte, tanta alegria pra trazer aqui pra gente, né, Larissa? Com certeza. E cada currículo um mais extenso que o outro. Olha, eu não sei como é que a gente vai fazer daqui por diante. Isso aí. Porque cada Eu vez o acho currículo tá maior, que tem que hein? estender o horário do programa, né, Eu tô achando que a gente Gláucia? vai ter que pular pra 2 horas. O que você É acha, isso Larissa? aí. Eu acho que é dar bom demais. Ah, eu também acho, claro. Gosto Muita muito. informação, muita arte pros nossos telespectadores, pros nossos ouvintes. É bom pra gente e pra eles Claro, também. sempre. Então bora falar de cultura, Bora falar de lá. arte. Vamos entender recebendo um pouco aqui, mais. claro, sempre, Elias Muratori, que é professora, escritora e jornalista. Boa noite, Isso aí, Elias. Boa noite. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Larissa. Que satisfação estar presente aqui com vocês. Satisfação enorme. Assisto vários programas. Olha, Que legal. responsabilidade, Sim, né? e a responsabilidade pesa aqui nesses ombrinhos, hein? Tô preocupado. Não, fica Gente, tranquilo, que tá? isso? O programa é super tranquilo, a gente vai papear. A gente quer mesmo que você conte cada detalhe, como tudo aconteceu. Se possível, já começar dizendo como é que isso tudo, né? Ser escritor, né? Estar no meio da arte, da alegria de levar a leitura para as pessoas. Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Ô, Gláucia, eu vou ser sincero, não foi por acaso, né? Muitos escritores, por acaso aconteceu, me veio uma inspiração. Comigo não foi assim. Eu sempre li bastante. Não sou um leitor, quanto mais, devoro tudo, não, mas eu confesso que já li algumas coisas que me deixavam muito curioso. Crônicas, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Eduardo Novaes, Jô Só Soares. nomes fortes, gente. Falecido Entre agora, outros, né? esqueci qual. Mas e sempre assim, jornais velhos. Não era de comprar jornal todo dia, os jornais eram cheios de crônicas, né? Hoje eles são cheios de sangue, né? Torceu, sai mais ou sangue. menos isso. Mas tinha muita crônica. E eu viajava naquelas crônicas. Eu falei, será que um dia eu poderia escrever também? E até que eu comecei a fazer alguns exercícios. Sim. Eu sempre, a partir dos 18 anos, do meu primeiro voto, eu comecei a gostar muito de política, de me envolver mesmo. Então, eu comecei a rabiscar algumas crônicas políticas, coisas da sociedade muriaense. Também sou um leitor assíduo, gosto muito da literatura religiosa. Bíblica. A gente aqui, antes de a gente começar Então, essa entrevista, ele já começou a me contar que lá atrás você começou a ler sobre a história de Cristo, foi isso? Isso, já li bastante. E eu gosto de dizer que, não para ficar me gabando, mas para incentivar a leitura, Sim. eu vou em muitas escolas e digo assim, olha, eu já li a Bíblia inteirinha e anotei cada nome de pessoa que aparecia ali. Gente, que interessante. Por quê? Justamente para que fosse o meu incentivo. Porque eu sempre gostei muito, mas sempre que eu começava eu desanimava, porque o Muito calhamaço grande, e é as uma coisa de letrinhas louco, muito né? pequenas, né? Se eu começasse por um evangelho, eu desanimava. Se eu começasse pelo Primeiro Testamento, eu parava. Sim. Se eu ia pelo segundo, eu também não conseguia dar continuidade. Sim. Até que, talvez seja o Espírito Santo, disse assim, Elias, por que você não presta atenção nos nomes de pessoas que aparecem na Bíblia? Então foi você mesmo E quem começa criou a essa assinar. ideia? Sim, isso Gente, me que veio assim. interessante. Eu falei, caramba, eu vou anotar
todos os nomes Você de imagina a pessoas. lista. Gente, isso até é um incentivo pra gente. Ah, eu te falo quantos eu Manda aí. anotei. Eu te falo quantos eu anotei, Você claro. sabe, você lembra? Claro que eu Quantos? sei, de Foram cor. quantos? 2.153 nomes, Olha, gente. sem repetir. Porque Maria, por exemplo, há Repetiu dezenas várias e na várias Bíblia. vezes. José tem vários na Bíblia. É, sei lá, tantos que repetem. Aqueles que Sim. repetiam, não anotava de Pedro, novo. Nossa, Pedro, muito, sim. muito interessante. Diversas Eu nunca vezes. tinha pensado assim na vida. Nunca. Isso. Tantas E pessoas aí- passaram. É claro que depende um pouco da tradução, né, da edição da Bíblia, né? Cada edição pode ter um nome a mais, um nome a menos, uma tradução diferente. Nome de livros, por exemplo, eu sou católico, Abdias, né? O livro de Abdias na Bíblia evangélica tem outro nome. Outro nome? Tem Abdias. Esqueci agora. Não faz parte. Mas tem. Então, assim. Então, essa curiosidade para ler, porque o que eu queria? Eu queria saber, bom, a história do povo, daquele povo bíblico, tem um princípio, meio e fim? É uma sequência lógica? É assim, né? Porque quando a gente lê a Bíblia esporadicamente, Isso. hoje eu leio uma leitura, amanhã eu leio uma leitura, meio que não parece que é um livro que tem um começo, meio e fim. Como é que... Né? Correto. Entendi E, na essa verdade, curiosidade. não tem uma sequência lógica. A gente descobre, lendo, que texto que está lá no 5º livro aconteceu lá no 10º, mas acharam por bem montar, colocar lá no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, 5, né? E a gente descobre que as 12 tribos de Jacó, bom, não existiam só 12 tribos. Esse título, essa denominação de escrita ali, era para elogiar, era para valorizar aquela família, né? Para ter uma referência histórica. Então a gente vai descobrindo coisas impressionantes. Mas vamos entender. Você é natural de Muriaé. Sou natural de Muriaé, de boa família. Sim. Eu sou de boa família, de família gente. boa, viu? Sim, ó, bom demais. Que bom. Aqui, né, distrito de Boa Família. Minha primeira escola, de 1ª a 4ª, Escola Estadual Temístocles Eutrópio. Gente, A produção e o já estudou nessa trava-língua? escola, E foi o isso? trava-língua, A gente? produção já estudou nessa escola, você Ah, é? acredita? Olha aí, já tá ali comemorando. Já Você não viu? Escola Mas tá na Estadual escola dele. Temístocles Eutrópio. Olha isso. Você falou de família boa, né? Sem dúvidas. Mas, assim, esse incentivo para começar a leitura foi da família que surgiu? Foi através da Não. escola? E você Não gostava de foi. ler? Amava e amo ler. Muitas vezes não tenho muito tempo, mas amo ler. Isso Mas desde olha, eu pitico? sou... Desde Sim, eu lembro bem da primeira frase que eu aprendi a ler com 10 anos de idade. Eu só fui para a escola com 10 anos. Gente, com 10 anos eu não lembro nada assim, claramente. Hoje vai com 4, vai porque com 5, 10 com anos, 6. Acho que tá cursando a 5ª série já hoje. Acho que É hoje. quase isso, né? Mas você lembra, Larissa, das coisas que você lia? Não, eu lembro que eu 10 anos? chorava muito na escola. Eu chorava muito. Eu chorei muito na Horrível. escola. Nós morávamos na roça e da roça, da Gameleira de Boa Família até o distrito, né, até a escola, eram 3 quilômetros. Então, eram 3 para ir, 3 para voltar. A criança tinha que caminhar 3 quilômetros por dia, 6 quilômetros ao Eu dia. também caminhava 6. E estrada de chão, ou com muita poeira ou com muito barro. Sim, né? passei Então, por isso também. Minha mãe achava por bem colocar cada filho só com 10 anos para ter uma estrutura, né, para conseguir. Isso, né? E também, na santa sabedoria dela, ou na santa ingenuidade dela, ela acreditava que se fôssemos para a escola com 10, tirássemos o diploma, né, de 4º ano, com 14, nós assimilaríamos mais coisas, nós guardaríamos mais coisas do que quando muito criança. Ela tinha essa sabedoria, ela tinha essa, né, esperteza. Mas ela mesmo sabia ler
bem lentamente. Ela lia, ela gostava de ler a Bíblia também, mas bem lentamente. O meu pai já só uma frase ou outra, uma somazinha de poucos números, e assinava o nome com dificuldade, Sim. porque a labuta Porque era na difícil. época deles não era como, né, hoje, Não era muito comum, né, você né? poder ir à escola, ter mais acesso à educação. Minha mãe na não época frequentou tinha, né? escola. Aprendeu a ler, ela contava, né, que uma madrinha dela é que ensinou, ela ia levar comida para o pai dela e para os irmãos na roça, deixava o caderninho na janela da madrinha, quando voltava a madrinha explicava, ensinava algumas coisas para ela. Mas ela nunca frequentou escola. Olha aí. Aprendeu a ler, assim, mesmo que devagar, mas por insistência. E ela sempre dizia, meus filhos, estudem, estudo não ocupa lugar. Né? E é verdade. Sim, né? sem dúvidas. Você tem Então entrado foi pra- por aí. Você tem entrado para a escola aos 10 anos, você sentiu uma certa dificuldade? Você acha que ter entrado depois te prejudicou de certa forma? Não, porque era muito a cultura daquela época. Sim. Né? Isso foi nos anos 60 para 70. A cultura naquela época era assim, porque frequentar a escola naquela época era muito difícil. Olha, a gente ia para a escola, chegava, tinha alguns momentos de brincar, mas muito tempo para fazer os deveres, mas tinha as obrigações. Aquelas obrigações que eram diárias, que não podiam deixar. Era tarefa já assim, né? Como que a criança assume por determinação, Sim. por tal, e tinha que fazer. Tinha que ter, né? Né? Tinha que fazer. Então, era a cultura. Mas a gente ia muito animado. Eu ficava louco para chegar a 10 anos, né? Porque eu queria entrar também ir pra para a escola. escola, Sim. queria aprender a ler. Que legal. Né? Ah, vamos falar então da frase que eu li a primeira Sim, vez? fale, É muito por engraçado. É claro que se eu comecei o primeiro ano com 10, pode ter sido com 10,5 ou com quase 11 anos, que eu chegava em casa, ia tirar o uniforme e no quarto tinha uma tábua, né? Não existia estante naquela Aham, época, né? Tinha uma sim. tábua com uma caixa de papelão em cima. E eu sentava na cama, que era colchão de capim de colchão. Eu começava a ver aquela frase lá e tentava ler. E eu ficava soletrando, odor de rosas, odor de rosas. Eu falava inteiro. Quando eu aprendi a ler, eu li odor de rosas. Mas eu lia inteiro, né? Odor de rosas. Isso, o que seria aquilo, né? Quando eu acabei de aprender, então eu pude ler odor de rosas. Isso ficou na mente. Aí na escola eu participava de jograis, eu participava dos, chamava de auditórios, né? São os dias... Jograis. Jograis é uma leitura que você faz com várias pessoas, né? Cada um faz sim. um trechinho, sim. né? E volta em você. Sim, Não há leitura que você faz sozinha. São os jograis. Ou declamações nos auditórios. Sim, eu também já cansei de declamar já. Pois Na é. escola, né? A gente declamava Aí eu muito. adorava aquilo também, né? A canção dos tamanquinhos. Tinha uma que eu gostava muito também, eu esqueci parte, mas é tipo assim, menino vem para dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento. E aí repetia alguma coisa assim, eu tenho força nas pernas, eu não tenho medo, eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento, alguma coisa assim. Não sei se Cecília Meirelles... Não, Canção dos Tamanquinhos, Cecília Meirelles. Sim. E essa outra, não sei. Eu sei que a gente lia também Olavo Bilac. Isso é Lindas Estrelas? Tresloucado, amigo. Eu não sei de cor, não. Sei não. Mas é por aí. Vamos ler, né? O negócio de decorar também, assim, às vezes é meio puxadinho. Eu queria que você contasse um pouco pra gente agora da sua formação, né? Como é que foi? Pois é, fiz o primário e
acreditava, né? Acreditava naquilo que minha mãe dizia, que, bom, vocês vão... a outra teoria dela é isso, tira o diploma com 14 anos, porque não vai continuar estudando mesmo, então não tem problema. Sim. Então, eu acreditava piamente nisso. Mas com 17 anos, o meu pai ficou muito doente, quase morreu, não podia mais trabalhar na roça. 2 irmãos já tinham ido trabalhar em São Paulo, em Cubatão, na siderúrgica, lá que dava emprego para peão mesmo e tal. E nós tivemos que vir para a cidade. Aí viemos para Muriaé. Com 18, um irmão, o mais velho, disse assim, vamos fazer a 5ª série? Falei, vamos. Aí fizemos 5ª série, 6ª série. A 7ª série eu já fiz no colégio, era Sinec, né? Ou depois o SEM, ali no Safira. Lá no Safira. Né? Mas antes era era a escola... Não, perdão, era a escola José Eutrópio. Olha que interessante, né? A minha primeira escola, Temístocles Eutrópio. Sim. Olha. E fui fazer 7ª e 8ª no colégio José Eutrópio, que por acaso é primo do Temístocles. José Eutrópio, primo do Gente, Temístocles vocês não estão entendendo, Eutrópio. a pessoa pesquisou sobre isso. Interessante. Eu acho Interessante. que atenção. E aí? Ser igual. Aí me animei, depois da 8ª, fiz contabilidade no SEM, né, já. Mas não exerci contabilidade. Por que contabilidade, gente? Naquela época a gente pensava assim, tem que ter um trabalho prático. Então, se eu aprender contabilidade, eu posso trabalhar com um contador, eu vou ter um emprego, que eu vou ter o meu dinheiro. Não tinha essa coisa que, graças a Deus, alcancei depois, né? Fazer uma faculdade de filosofia só para aprender. Bom, se arrumar trabalho, ótimo, mas não precisava também. Então, fui fazer contabilidade para ter um emprego. Acabei que não trabalhei com contabilidade, por quê? Eu comecei já trabalhava com um cunhado em eletrônica. Então, trabalhei 23 anos com eletrônica, prestação de serviço, Tipo, concertos. nada a ver da parte, né? Nada a ver com contabilidade. Mas fiquei quietinho ali, depois herdei a oficina, ganhei dinheiro com eletrônica, mas bom. depois comprei meu primeiro Fusquinha. Olha isso. gente. Eu construí a Já minha foi construindo a casa. independência, né, Elias? Construí a minha casa antes de casar. Comprei um telefone que, naquela época, as linhas telefônicas eram financiadas em 24 meses. Nossa Lembro Senhora. disso. Não lembra, não. Tem certeza? Não lembra, não, porque só existia telefone fixo. Ah, E era você só comprava fixo. aquela linha, Tá. ela era sua. Valia, na época, 3.000 cruzeiros, que hoje eu não sei quanto de reais daria isso. Financiado, né? Financiado, comprei o primeiro telefone. Só que depois de 23 anos, fui ficando muito cansado e com dificuldade de atualizar, e começou a surgir os radinhos de pilha que vinham do Paraguai. Os anos 90, por exemplo, encheu aí de radinho de pilha que já ficava escutando e tal. Ao invés de consertar o grandão lá e tal, já compravam aquele já, aí foi caindo e tal. Então fiz contabilidade, mas trabalhando em eletrônica e parei por aí nos estudos. Minha esposa, eu casei com 26, em 1984. Minha esposa começou a fazer filosofia. De 84 até 89, né? Isso. E formou em 88 e eu comecei em 89 a fazer filosofia. Por quê? Eu lia aquelas matérias dela, aqueles livros que ela de filosofia, lia muitos filósofos e tal, e apaixonei pela filosofia. Combinamos, olha, você terminar de fazer, a gente acabando de pagar a sua faculdade, eu começo. E foi justamente. Ela tinha interesse de trabalhar? Sim, ela formou professora. Naquela época, o curso de filosofia te dava habilitação para você trabalhar história, geografia, sociologia, além da própria filosofia. E as escolas tinham essas matérias, né?
Depois, nos governos que vieram aí, os mais atuais, acabaram com essas matérias nas escolas, mas era de suma importância. E ela já foi com esse propósito de se formar professora. Virou realmente professora e uma das muito querida, né, pelos alunos. Ela trabalhava, tinha 2 cargos no Estado e tinha mais um cargo no CEM, que era o Centro Educacional Muriaé. Então, resultado, fiz a filosofia também para ter esse conhecimento. Dei aula por 7 anos, por causa, né, dessa habilitação. Ensino religioso, aliás, chamava Introdução ao Ensino Religioso. Né? Então, trabalhei 7 anos em escola, com ensino religioso. Depois cansei, porque é muito cansativo. Trabalhava com criança no Silveira Brum e com turmas de adolescente, porque à noite também tinha muito adulto estudando. Então foram 3 anos no DECA, não, 4 anos no DECA e 3 anos no Silveira Brum. E depois que surgiu Faminas, que começou, a primeira anunciou, vai ter vestibular de jornalismo, falei, caraca, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Elias faz tudo. É isso, porque... Eu só quero mais esse currículo. Quando eu fiz filosofia, não existia esses cursos mais. Né? Eu falei, bom, é tudo que eu preciso. Então. Aí fiz. Isso foi em que ano, Elias? Foi em 2000 já, né? 2000. Nós formamos, a primeira turma de jornalismo formou em 2004, na Faminas. A minha monografia de final de curso está aqui. Voltando no assunto Jesus e sua didática, depois a gente fala dos livros. Então, falei, caraca, vou fazer jornalismo. E aí, 2000 a 2004, fiz jornalismo. Uma turma maravilhosa que foi... É muito interessante porque, como era a primeira turma, teve 60, começou com 60 alunos. Depois alguns desistiram, mas eu creio que deve ter formado 45 profissionais que trabalhou na TV Atividade, que trabalhou na Rádio Atividade, que quando nem era aqui, era lá na Barra ainda. Pessoas assim, super competentes, né, e exportou profissionais para televisões, Juiz de Fora, por exemplo, TV Alterosa, absorveu. E nós tínhamos um professorado muito de fora, porque mulher não tinha os profissionais com as qualificações para assumir aquelas matérias. Então, nós tínhamos muitos professores do Rio, né, de Petrópolis, que vinham, se hospedavam aqui no Arrastão para dar aula para a gente. Então, muitos professores com estilo, com trajetória de O Globo, com trajetória de TV Globo, de participar, né, de produção de TV Globo. Então, a gente teve assim, excelente laboratório. Como é que funcionava o curso? O que mais chamou atenção no curso? Eu posso dar exemplo assim, a própria matéria jornalismo, né? E aí você aprender, né, que numa matéria jornalística, num texto jornalístico, você tem que escrever o lead é o mais importante. Se você esquecer o que é um lead, o lead é o que você está escrevendo, para que você está escrevendo, para quem que você está escrevendo, quando que você está escrevendo, como e onde aconteceu o fato. Se você esquecer desses itens, você perde a matéria. E eu aprendi assim, que você dá a dica no primeiro parágrafo, você já dá a dica do que você quer dizer, quer contar. Se o leitor pegar aquele texto, ler o primeiro parágrafo e interessou, ele vai ler o resto. Se ele não interessou, ele vai parar por ali. Então, aprendi muito. Aprendi a amar fotografia,
Olha isso, No curso de jornalismo. Eu não gostava de ser fotografado e nem de fotografar. Não gostava. Mas apaixonei. Por quê? A gente aprendeu a fazer a foto preto e branco, colorido, e bater, ir para o laboratório e revelar. Ah, que legal. Deve ser tão legal fazer, né? E revelar, você tirar o papel Você do... nunca revelou ela nunca revelou uma foto. Gente, pô, isso é tão comum assim. Mas é claro. Eu disse, Era só uma isso, que nós não máquina, tínhamos outra aquelas máquinas alternativa. antigas da Kodak, gente, eram muito antigas, né? E a gente, eu da minha Só existia o filme, menina, né? mas ela é mais nova que eu, né? Eu lembro do filme. Minha mãe ia lá, revelava. Mas hoje tem um Gente. negocinho muito bacana, uma câmera que inventaram, que você tira a foto, né? E Ela sai revela na pequenininha. hora, né? Ai, meu sonho, tá? Ah, Meu sonho. Mas essa câmera de antigamente dava um trabalho danado. Você tinha que terminar de tirar todo aquele. Como é que chama? E o filme, né? Que aí Ou você levava 16 pra revelar. poses, 24 poses. você Então, se você escolhia quantas tirasse poses antes, você você queimava o queria. filme inteiro. Não podia Nossa, tirar. Você tinha que completar as 24 fotos. Para depois você tirar aquele filme e revelar. Como Senão é que você são coisas que perdia a gente tudo. esquece, gente? São coisas que a gente vivencia e a gente acaba esquecendo, Então né? eu apaixonei. A partir daí eu comecei a fotografar tudo que eu via pela frente. né? Aí você usava a câmera do Não curso. existia, eu não tinha celular, não existia. Sim. Já existia um outro, né? Aquele tijolão, né? De Sim, antena ainda, né? mas não tinha foto. Não tinha foto. Né? Então, comprei uma maquininha pequenininha. Ah, sim. E aí comecei a fazer foto. Mas pra você fazia ter- foto das Não, pessoas só pra- ou paisagem? Paisagem, muito mais paisagem. Adorava a natureza, adoro, melhor dizendo, né? Eu acho que até a gente começa aí? a até olhar com outro olhar para a natureza também. Porque, assim, às vezes o dia tá tão corrido, a gente nem percebe, mas quando você para fazer uma foto, né, talvez tentando identificar o que ficaria melhor naquela foto, você começa a enxergar as coisas com um olhar E sabe mais uma coisa que eu aprendi a fotografar, que eu achei assim, e eu lamento ter perdido muito dessas fotos? Nuvens no céu. Isso, gente. legal. Eu ficava olhando para a nuvem e quando ela me parecia um formato legal, uma figura Porque interessante, tem gente que fica olhando pra eu mesma. Fica, gente, tá parecendo... Por que não tá parecendo, gente? Não sei vocês, já se pegou fazendo sim. isso, né? então eu fotografava. Depois aí, quando eu já tinha computador, eu pegava aquela foto e ficava virando ela. Então, quando você vira, às vezes, de cabeça para baixo a nuvem que você fotografou, que não ficou tão bem, a figura fica muito mais interessante. E parece. Então, assim, eu fotografei nuvem que parecia um poodle, né? Voando assim. Eu fotografei eu falei, gente, como é que pode um grande senhor de barba branca, né? E soprando aquele jato de nuvem. Mas você já mostrou essas De fotos pra nuvem. alguém? E as pessoas viram exatamente o que você Eu tinha um blog e eu cheguei a postar algumas fotos. Eu tinha um blog Elias Muratori. Antes de eu ir para a rádio, eu tinha o blog que chegava a 1.500 visualizações no dia, que Olha era muito, isso, bastante para a época. Hoje, 1.500 seguidores é nada, né? Mas mais ou naquela menos. época era porque eu fazia notícia e tal, e muitas eu postei lá. Depois que eu fui trabalhar no rádio, eu não conseguia mais tempo. E aí caducou meu registro e eu acabei Temos que deixando. voltar, Isso aí, hein? Glaucia. Temos que voltar. Você sabia que já trabalhou na rádio, Eu mulher? fiquei sabendo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu bati altos papos com o Elias antes de estar conte aqui, pra gente. gente. O Elias tem muita história pra contar aqui. Não hoje, é? hein? Hoje vai Vai ter que render. sim. Pra poder caber no nosso tempo aqui, vai ter que ser sim. Nós vamos ter que dar uma resumida pra poder É. caber. Mas não queria, não Uma gostaria de enxugada, fazer né? assim, mas... Isso aí, E mas Glaucia e bora entender Larissa um pouco. já perceberam que eu falo muito, né? Perfeito, a gente A gente adora. quer que o convidado Eu sou muito ele falador. solte, ele fale Ô, mesmo. gente, duas coisas que eu gosto muito. De falar, mas de ouvir também. Se você estiver conversando numa roda e me deixar caladinho, eu passo aí 15 minutos, meia hora, 40 minutos só te ouvindo.
Agora, se você Sério? me pedir para manifestar, como vocês estão Adoro, pedindo, né? então eu sou muito A falador gente também, quer mas que você adoro fale. ouvir também. Não só nós, nossos ouvintes, eles querem ouvir sobre isso, gente. Sim, sim. Pois é, então falemos de... Você começou a trabalhar na Ah, sim, rádio? da rádio. Pois é, me formei jornalista e depois de algum tempo fui chamado para trabalhar na Rádio Muriaé, no jornalismo. Que a gente apurava notícia e corria para o estúdio para colocar no ar. Não tinha ainda aquela facilidade que hoje tem, né? Está aqui o seu computador, você apura a notícia, o microfone já está aqui, você Sim. puxa, né? A Glaucia sabe disso. Naquele dia, no meu tempo, não. Lá na Rádio Muriaé, fiquei lá 2 anos, você tinha a sala que você apurava notícia por telefone ou você corria atrás da fonte e escrevia notícia ali e às vezes nem... Assim, às vezes impressa, mas às vezes só rabiscada e Sim, corria jogo para o rápido pra estúdio passar. para o locutor te dar a brecha, te chamar ali, mas só chamava quando você chegava também, que senão não tinha jeito, e a gente colocava no ar. Como é que corria atrás das informações? Eu queria muito entender como é que funciona, porque deve ser muito trabalhoso. Pois é, eu tinha uma lista de contato, nesse tempo eu fui fazendo uma lista de contato, aquelas fontes que eram fixas. Porque você tem todas as secretarias da prefeitura, por exemplo, são fontes fixas. Fórum, né, Justiça, sala de OAB, Emater, Rural Minas, IEF, todas são fontes, polícia, né, civil ou militar, ou depois o Corpo de Bombeiros, são fontes fixas. E você tinha as fontes variáveis, porque notícias factuais. Aconteceu, você corre. Bom, quem que eu vou procurar? Quem que é melhor para falar sobre me dar essa notícia, confirmar essa notícia? Aí, e eu tinha, então, ou lista de entidades, de secretarias, de instituições ou de pessoas. Gente, trabalhoso, Então, hein? Né? Então chegava na rádio, 7 horas da manhã, passa bom, o que tem hoje? Ah, hoje é dia, tem uma data festiva, uma data histórica, uma data cultural. Bom, então vamos tratar disso. Aí, fulano, o que você tem? Fundarte, o que você tem, né? Aí, que tal? E escrevia a notícia e ia para o ar. E aí até uma coisa bastante interessante, nessa época foi assassinado o prefeito de São Francisco do Glória, né, que é aqui do lado. E um alvoroço, né, tal, ele foi assassinado em Piúma, estava passando uns dias de férias lá, foi assassinado lá. E assim, bom, a Rádio Muriaé, da região, é que tem que botar notícia, porque todo mundo quer ouvir acompanhando pela ali, né? Rádio Muriaé, que é a principal. Então, o que acontece? Eu consegui falar, estava sendo investigada a investigação em Cachoeiro de Itapemirim. Isso, Cachoeiro. Porque Piúma, aliás, não é Cachoeiro, Itapemirim, que Piúma pertencia lá. Então, liguei para a delegacia, consegui contato com o delegado com muita dificuldade, porque ele não está, ele está numa diligência, agora ele está no fórum levando um tal, e está falando com a justiça e tal. Eles já tinham prendido o assassino e tal. E eu consegui fazer uma matéria com o delegado que estava apurando o caso. Então, aquilo, Sim. um furo, né? Isso foi, vamos por 10 horas da manhã, que eu consegui fechar a entrevista. Gravei, cheguei para o diretor, falei, olha, está aqui a matéria com o delegado. Ô, Elias, como é que você conseguiu isso? Mas, faz uma chamada lá, o locutor faz uma chamada. Aí o locutor faz uma chamada que daqui a pouco, 11 horas no ar, uma entrevista com o delegado. Dava aproximando de 11, não, vamos jogar para 11h30, vamos jogar para meio-dia para dar mais ibope. Audiência, né? O pessoal tava esperando. Daqui a pouco a entrevista com o delegado e tal. Aí já estava gravado, nós fomos lotou o estúdio principal para ouvir aquela entrevista que já estava, né, gravada e tal, mas que foi para o ar. E ainda bastante credibilidade também, porque sim, tem alguém que então tá esse comendo, era um né? trabalho hiper cansativo e o sufoco, né, que você tinha, puxa vida, tem
o giro de notícia. Tem um giro de notícia que você tem que botar notícia. Você tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, faltava 10 minutos, você não estava com aquilo pronto. Caramba, tal. Mas aí vai aproximando aquela adrenalina. Bom, tá aqui. Dá para ir para o ar. Consegui. Foi um sufoco. Gente, Então, um aprendizado muito grande. E além do jornalismo mesmo, de apurar notícia e colocar no ar, eu fazia um programa que era de entrevistas. Sim. Né? Numa mesa redonda, a gente chamava de Muriaé em Debate, recebia todas as autoridades possíveis, secretários, advogados, promotores, juízes, botava ele ali 1h, 1h10, e a gente fazia aquele programa durante todo sábado, 10h30, não, 11 horas, 10h30 às 11h30 ou quase meio-dia, por aí. É o horário do almoço, Sim. a galera Horário tá de almoçando almoço. e assistindo o Então, programa. assim, as oficinas né, na beira da estrada, ficava com o rádio ligado para escutar aquele debate e tal. Foi muito interessante. Foi um aprendizado que eu não esqueço. Participei em muitas ocasiões com a Giane Carla na atividade, né, que começou como Princesa da Mata. Na Princesa da Mata, já participei dos programas culturais. Licença, Aí, gente, programas vocês estão culturais. vendo, né? Me colocou né? no chinelo. Vai vendo aí. Nossa De jeito Senhora. nenhum, mas Só você não vai aprendendo comparar aqui. AM com FM daquela época. Hoje todas são Mas olha, eu vou te falar FM, né? uma realidade assim. Eu tenho 15 anos de rádio, mas eu sinto um desejo enorme de poder um dia ainda alguém reviver, como é que eu vou dizer? Trazer de volta como era feito o rádio antigamente. Porque hoje tudo tá ali mastigado pro locutor. Chega lá, você já tem a programação pronta, as músicas, vinhetas, tudo certinho. Mas e na época do cartucho? Que você tinha que voltar a fita ali no dedo para poder colocar para tocar exatamente a música que o ouvinte queria. Isso. Isso era rádio, Correto. né? Era um Isso. rádio. Assim, É o desse locutor jeito. voltava com o dedo a fita ou usava uma A caneta para caneta. voltar, colocava ali no Tinha os momento exato cartuchos. para tocar a música. E como é que sabia, gente, qual que era o horário da E, música? e tinha vários né, aparelhos para poder trocar. Era uma aqui, outra aqui. Então eles tentavam. Terminava a música aqui, já tinha outra pronta aqui. As pra tocar. publicidades, Larissa, eram cartuchos. Então Sim, você tinha um sim. cartucho que só tinha uma fita pequenininha enrolada ali. Era para uma publicidade. No caso, a propaganda. Então ali, né? claro, tinha um nome. Então o operador pegava aquele cartucho e encaixava. Acabava aquela, pegava tava outra, outra cá encaixava, pra tocar. os comerciais rolarem até que não tivesse o locutor e tal, e a música. E a música era isso, ou era cartucho também, ou era o próprio LP, né? Bom, vamos tocar essa música aqui até aqui, então olha, a atenção que você tem para quando acabar, tira o braço Olha isso. com Gente, com Você acha agulha que eu e podia tomar um tudo, café? né? Podia não, minha amiga. Tinha que ficar ali, Fica de ó. olho, né, meu Se Deus, bem vai lá, acabar o agora, Glaucio, hein? aqui tinha o locutor e o operador, né? Porque naquela época você não como, né? conseguia. Hoje você, né, locutor aí de A gente FM, opera e faz tudo, né? opera e faz tudo. Naquela Sim. época não era possível porque tinha isso tudo. Gente, né? o operador, Tinha para quem isso nos tudo. assiste, é quem fica por trás do microfone, é ele que já está ali operando o programa que a gente usa, coloca a trilha, vinheta, Isso. música, né? O senhor Adílio, que está aqui na produção, né? Faz Então, parte, assim, né? é ele que faz essa parte de operação aqui do programa Identidade das Suas, né, Larissa? Isso aí. Não só ele, temos outras pessoas também. Aliás, que nós nos ajudam cometemos uma nisso. gafe aqui, né? Não demos uma boa noite pro Adílio, Boa né? noite, Sim, Adílio. boa Puxa noite pra vida, produção. né? É isso aí. Sem a produção que a gente não é ninguém, né, Tinha Glaucio? como esse Não tem programa programa, acontecer, gente? não tem programa e a tem gente que não pode ressaltar, esquecer. não é Isso verdade? aí, gratidão, Gratidão. produção. Vamos fechar esse capítulo de rádio, então? Vamos lá, eu Bora. tô louca pra saber sobre quando- os livros crianças. Pois é, vamos só fechar. Quando colocamos a Rádio Catedral no ar, eu fiquei 6 meses no ar, fazendo um programa de 8 da manhã às 13 horas. Aí, entretenimento, com muitas... A 1 da tarde? Sim. Tinha hora, haja vamos colocar voz, hein? 3 músicas seguidas aqui, que eu preciso tomar um café, preciso ir no banheiro, preciso Não tem de condição. relaxar. Eu, 4, 5 Fizemos- horas, eu ficava esgotada, gente. Mas fizemos. E quase todo dia, raro era o dia que não tínhamos um entrevistado. Então fazíamos
entrevista também todo Um dia. bate-papo legal, De né? 30 minutos, 40 minutos. A gente sempre tinha também esses programas. Bom, Muito legal. é isso. Agora eu quero saber dos livros, começando por este. Bom, esse é o primeiro. Aqui, ó, apresenta pra câmera. Ah, Ele já tinha dito que adorava aí as fábulas, Achando. né? A produção As está pedindo para parábolas. baixar um pouquinho. Para baixar só o volume também? O volume também não? Estou falando alto aqui, só produção. colocar pra câmera. Ficou boa aí, produção? Histórias, fábulas e E parábolas. Esse é o primeiro livro. Já quero ler É tudo, hein, interessante que quando eu fui fazer esse primeiro livro, eu estava fazendo jornalismo, não sei se o primeiro, acho que o primeiro ano ainda de jornalismo, e um amigo, professor de fotografia, Renato Sigiliano, pessoa da melhor qualidade, a Adílio conhece muito, ele me disse: Elias, por que você não faz o seu primeiro livro de crônicas, que você já escreve nos jornais, você tem muita crônica boa, as que você traz para a gente ler e apresenta para a gente são muito boas, faz o primeiro livro de crônicas. Falei, não, crônicas vai ser o segundo, porque eu quero fazer um livro de historinhas primeiro. Então, esse livro aqui é uma coletânea de histórias populares, histórias do cotidiano popular, muitas delas folclóricas, né, do folclore mineiro ou folclore nacional, aquelas historinhas que caíram no domínio popular, que nem autor, né, existe. Então, aí vocês já devem conhecer, Larissa é mais novinha, mas deve conhecer também, Uma Festa no Céu. Sim. Todo mundo conhece essa história, quem não conhece precisa conhecer. Eu conto essa história, mas eu faço uma versão diferente para o final. Porque o que a história passa? O sapo vai para uma festa no céu escondido dentro da viola do urubu. Engana todo mundo, a princípio o urubu, para entrar na viola, engana todo mundo lá, come do bom e do melhor, e engana para voltar para a terra. Me joga na água, não, que eu morro afogado, me joga na pedra, me joga na água, não. E até eles perderem a paciência, né, e jogarem ele na água. E ele sai nadando tudo alegre, muito né? feliz, enganei todo mundo. Passa a ideia de que para você se dar bem na vida, tem que enganar todo mundo. E não é bem assim. Falei, não é isso. E aí eu coloco uma cobra d'água dentro daquele poço, e quando o sapo sai nadando, a cobra vai e enhoca. Nossa, E tem umas historinhas também, tipo assim, existe um ditado popular, que eu não sei de onde, mas que diz assim, não importa a cor do gato, importa que o gato pegue o rato, Sim. né? Eu crio uma historinha em cima disso. E para encerrar esse assunto desse livro, meu pai contava uma historinha e que ficou na minha mente desde quando eu era criança. Quando eu fui escrever as histórias, o Renato falou, tá, será que você vai fazer o livro de história? Deixa eu te contar uma história. Começou a me contar a história, mas parou no meio. Falei, Elias, mas agora eu não sei como é que termina. Eu cheguei da faculdade, fui direto para o computador, coloquei aquele pedacinho que ele me contou ali e aquilo ficou. Quando eu fui realmente selecionar as histórias, complementar para publicar o livro, eu deparei com aquele pedaço de história lá. Me veio, falei, caramba, aquela historinha que meu pai contava encaixa aqui. Juntei as duas coisas, trouxe para o Renato ver. Falei, Elias, continuo sem lembrar do final da minha, mas ficou ótimo. sim. Então tá aqui. Então assim, vamos supor que são 50% produção minha e 50% do cotidiano popular com essas releituras. Muito legal, muito legal. Muito bom. O meu segundo livro seria o de crônicas que o Renato falou, mas eu já estava no 4º ano de jornalismo e tinha que escrever a monografia de final de curso. É como fosse Mostra o o TCC. livro lá, por favor. A produção está me cobrando para mostrar. Baixa um Isso pouquinho, aí. só um pouquinho. Jesus Isso. e sua didática de comunicação. O desenho da Capa capa contra quem capa. fez? Isso. Só baixa um pouquinho. Abaixa A um capa pouquinho. quem fez a Aí. capa?
A capa é do Flaviano Garcia Guiné. Flaviano é um desenhista, é um profissional linda, da né? melhor Muito qualidade. bonita. É quem fez também Sim. essa Sim. caricatura. As crianças, mas por que esse nariz tão grande? Ah, porque botaram o Silvio Santos na capa. Falei, se eu ganhar dinheiro com livro, eu corto o nariz, eu faço uma plástica. Ah, gente. pronto. Então, isso aqui tem uma história muito interessante. Como eu disse, né, sempre gostei muito dos estudos bíblicos e tinha em minha mente, assim, de abordar o Jesus homem. Aqui não importava quem era o Jesus Cristo. O homem que viveu entre os Quem seus... era ele, né? Como ele... os seus as da coisas época. que gostava. Então, eu pesquisei as supostas respostas que saíram da boca dele. Aquelas respostas que estão lá no Evangelho. Ah, segundo Lucas, Jesus disse isso e isso. Segundo Pedro, Jesus disse isso e isso. Segundo João, segundo Marcos. Essas não estão. A conversa que supostamente saiu da boca dele como homem. Apresentei o meu projeto de monografia. Precisava de um professor para acompanhar. 4 professores, Elias, esse assunto eu não assumo acompanhar, não. Por quê? O que vai acontecer? É extenso demais. Você começa, isso abre um leque e depois, para fechar essa monografia, não vai conseguir, não. Mas eu tinha o projeto pronto, esqueletado, né? E o último que concordou em me acompanhar foi justamente Renato Sigiliano. Muito legal. Não, Elias, eu topo. Falei, Renato, e falava com todos. Falou, olha, eu vou escrever 75 a 80 laudas. 80 era o máximo. Laudas seriam Laudas, páginas. cada página, cada folha ofício, né? Cada folha ofício, uma lauda. Falei, olha, eu tenho o projeto, o esqueleto pronto, todos os tópicos que eu quero desenvolver. Eu vou escrever 75 a 80 páginas. Não vou, claro que eu não vou passar disso. E vou concluir. E fiz. Ficou bastante interessante, não vou aqui ficar me vangloriando. Foi aprovado com nota 10 na banca e com as observações. Olha, um assunto que vem sendo pesquisado há mais de 2000 anos, você conseguiu ainda, entre a linha do eu acho e a linha científica, você conseguiu fugir do eu acho e abordar a linha científica. Nossa, Então, muito Pensa coisa. no trabalho Ficou que você muito deu. interessante. Imagina É parar. uma dedicação. É, porque por mais que já conheça o livro, vamos Isso. falar que talvez você já conheça, já. Não é decorar, porque como é que decora uma biblioteca Não tamanho? tem como, Mas é. assim, por mais que É, você não é. conhecesse, Tanto como é é que você que- saber onde procurar? Eu comecei, em off, eu comecei a comentar com a Glaucia. Eu sabia que nos livros que eu já tinha lido de padres, pastores, filósofos, teólogos, exegetas, né? Eu sabia que tinha coisas que eu podia aproveitar. Sim. Mas livros que eu tinha lido há 10, 20 anos atrás, eu não... Bom, onde está isso no livro? Isso. Então tive que reler esses livros para achar ele tava falando os itens. Foram quantos, Pra mais ou menos, citar. você lembra, Tu? Foram 13 livros que eu já tinha lido e tive que reler. Claro que aí foi uma leitura rápida que eu já tinha lido para achar onde estava. E outros 12 novos. Nossa, pensa. Então, por exemplo, o Código da Vinci, que falava muito Pensa no de tamanho do religião. livro. Sim, gente. Outros 3, 2 prós e 2 contra, né? Um pastor, teólogos, teólogas e tal. Apresentar esse TCC, gente. Li livro ateu, ou melhor, de ateu, José Saramago, escritor português, Sim. né, já falecido. José Saramago escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo as ideias de um ateu. Então, quando eu fui levar para correção final, a pessoa me perguntou assim, por que... cadê? Por que você citou... não precisa de achar. Por que você citou José Saramago? Você sabe que ele é ateu? Citando um livro de Jesus? Falei, sim, eu sei, mas é ótima opinião de um ateu sobre Jesus. Sim, como E ele José vê as Saramago, coisas. ele tem no livro, nesse livro, que foi emprestado, eu não tenho esse livro, um amigo me emprestou,
um diálogo de Jesus com o diabo, que é uma coisa louca. É muito interessante a conversa. Ele coloca Jesus conversando com o diabo, ele bota os dois num barco e entra pelo lago, num nevoeiro. Eles se escondem naquele nevoeiro e lá eles traçam esse diálogo. Saramago coloca aqui. Muito interessante. Você gastou quanto tempo para produzir? Pois é, eu gastei 1 ano para produzir esse livro. Nossa. Pensa só. 1 ano. 1 ano. Por quê? Porque o ano de 2004 inteiro, porque justamente eu tinha também noção do que tinha nos 4 evangelhos. Mas eu tinha que pesquisar de acordo. Então eu copio o versículo e aí faço a dissertação e coloco as citações também dos autores. Então cada citação que você vê aqui tem... Então são... E a biografia aqui é uma imensidade, são 21 citações, 21 autores diferentes. Nossa, parabéns pela determinação. Então Você ficou. tem que ter coragem. Com certeza. Acabou, bom, apresentei nota 10 na banca, apresentei como projeto de incentivo à cultura na Fundarte. Sim, bacana. Outra coisa muito interessante, depois que foi aprovado o projeto, um amigo falou, Elias, eu sou da comissão, eu não sabia. Falou, eu sou da comissão, o seu livro passou por nós. Quando chegou na nossa mão, Jesus e sua didática de comunicação, todos falaram, nós não vamos aprovar um livro de religião, porque a Fundarte é uma instituição cultural. Mas depois que lemos, vimos que não tem nada de religião. Sim. É comunicação, didática de comunicação de Jesus e tal. Aí foi aprovado também. Como foi o primeiro, como foi o Fábulas e Parábolas, Histórias e Parábolas, foi aprovado também e publicado. Aí o terceiro sim vem. Crônicas. Esse eu adorei! Eu dei nome de Crontos, porque crônicas e contos. Sim. E vocês percebem, né? Escrito com acento. A minha querida revisora final, amiga também, profissional, de extrema qualidade, professora aposentada agora, mas trabalhou na FASM muitos anos com literatura, a Rita Schettini. Falei, Elias, você pode deixar com acento ou pode tirar o acento. Não quero deixar com acento porque é justamente para chamar a atenção, né? Sim. Crontos. Então, Crontos cotidiano em prosa. Aqui está a coleção de crônicas que eu já escrevia nos jornais desde 84, né? Aquelas crônicas sociais, políticas, ou com teor um pouco religioso e tal, mas sem pesar também a questão da catolicidade, que né, não era minha preocupação. Fiz essa seleção e acrescentei coisas novas que eu tinha escrito durante o tempo de jornalismo, como a crônica sem a letra A, só para Gente, dar... olha que massa. Você imagina você escrever Pois uma é. crônica sem letras como A, E, I, O, U. Isso Não tem é como muito assim, gente. interessante. Ele escreveu primeiro com a letra A, depois com a letra E. Sem a letra A, depois uma outra A sem a letra E, sem letra I, sem A e ou U. Cada crônica, então. O título da primeira, sem a A, só o título e o subtítulo, eu dei o nome de Teste Inteligente. Tem letra A? Não. Não. Tente descobrir o que o texto seguinte tem de menos. Tem letra A? Não. Não tem. Então, de cara, você vai fazer esse teste e tentar. E aconteceu um negócio muito interessante, que eu terminei essa crônica, trouxe para a sala de aula. Aí o primeiro colega, e um colega que escreve poesia como ninguém, eu adoro as poesias dele, Floriano. E ele leu, olha, mas o que esse texto tem de menos? Aí começou a chutar, tem menos esse personagem, tem menos essa cena, tem menos isso, menos aquilo, porque eu criei uma história, uma fábulazinha fictícia, né? Falei, não, e ele não adivinhava. Eu falei, tem menos a letra A. Tá louco, você é doida, pra quê? Deixa eu ler esse trem de novo. Você conseguiu fazer isso? Leu de novo, cara, não tem não. Não tem. E a crônica rolou, a sala fez um sucesso. Como, né, gente? Que ideia Nossa, maravilhosa. como não? Sem a letra A. Pensa.
Depois, então, fiz sem a letra E, Foi né? Uma tranquilo. segunda. Por exemplo, uma vogal não faz falta. Teste inteligente. Deixa eu ver se é. 4 vogais. Então, aqui eu botei só 4, não coloco a letra E. Uma vogal não faz falta, sem a letra I. Qual foi mais difícil? 2 foram bem difíceis. Sem a letra A, muito difícil, porque a minha esposa, eu tinha escrito um parágrafo, aí já no computador, eu não estava ainda treinando no computador, mas já olhando lá a tela, eu tinha dificuldade de olhar a tela e digitar, Sim. até hoje eu tenho. Então, escrevi um parágrafozinho pequenininho, a minha esposa passou, o que você está escrevendo aí? Falei, eu não sei bem o que vai sair, mas eu vou escrever uma crônica sem a letra A. Porque eu já tinha ouvido dizer que outras pessoas já tinham escrito, só que eu não lembrava o quê, eu não queria colar dele também, eu queria fazer uma coisa inédita, criar uma historinha Sim. só minha. Aí ela, você tá doido, você não consegue, a gente não consegue falar uma palavra com a letra, sem a letra A, uma frase sem a letra A. Falei, mas eu escrevi aqui, ó, medo de frases. Então, aí fiz. Terminei. Aí a minha esposa leu, minha filha, a primeira filha leu, a segunda leu. Ué, pai, mas tem uma palavra aqui que tem a letra A ainda. Caramba, ainda tem no meio ainda uma. E olha que interessante, para você tirar uma palavra do meio de uma frase, você tem que refazer essa frase. Sim, porque... Né, E foi no aí é contexto. difícil. Então você tem que refazer aquela frase toda para botar uma substituta. Mas terminei. Quando eu fiz as 4, faltava sem a letra U, a turma... Ô, Elias, você não vai escrever sem a letra U, não? Eu falei, eu vou, mas quando eu for publicar o livro, eu quero colocar sem A e U, a coleção inteira, e aí eu vou escrever. Agora a seleção está pronta, eu quero acabar. Fui escrever, Larissa, eu descobri que eu não podia escrever uma, o quê, para quê, por quê, né? Quando, Sim. urubu. Eu não podia escrever todas essas palavras que não tinham letra U. Gente! Foi tão difícil quanto escrever sem a letra A. Mas fiz também. Então ficou assim. Gente, deve ter ficado o máximo isso. Não, com Adorei essa certeza. E eu ideia. comentava, assim, eu confesso, né, meu método de escrever, eu acho que 10% é inspiração e 90% é suação. Então eu me meti em muitos exercícios de escrita, muitos. Para eu conseguir, por exemplo, você escrever isso aqui é um exercício tanto, né? Mesmo porque você tem que escolher o tipo de... Porque tem coisa que, ao invés de você colocar a letra A, o artigo e tal, você tem que colocar uma vírgula, ou boa, então tem que terminar essa frase aqui e começar outra, porque senão não vai dar. E depois fiz uma crônica também, com todas as palavras, começando com a letra P. Todas as palavras com a letra P. Ele gosta de desafios, É né? muito legal. né? Desafios. Para que isso? Para eu aprender a ler a escrever enxuto, senão ia ficar enchendo linguiça. Sim, né? sim. Eu tenho que aprender a escolher palavras para eu escrever mais e aí, enxuto querendo possível. ou não, você aumenta o vocabulário de palavras. Você Sim. vai aprendendo palavras novas, porque você vai precisar de palavras novas para colocar aí, porque só as que a gente conhece, pelo que eu vi, não vai dar. E aí eu já dei o título de Pensar, Pensar, Pensar. Reticência, né? Porque pouco pensamos, tal, e aí construo o texto. É muito máximo, legal. né? Eu escutei uma música uma vez de um rap nacional. Nossa, lindo do Gog. Ele canta Brasil com P. É maravilhoso. Existem É muitos textos com esse tipo de Sim. escrita. Ele era um rap né? de protesto. Agora, também Muito não bacana. colei, escrevi uma história, Sim. né, um texto meu mesmo, inédito e tal. Foi muito legal. Para que eu exercitasse mais esse enxugamento de texto, eu fiz o quê? Eu comecei, falei, me veio também a imagem, eu falei, eu vou escrever cenas da vida em 100 palavras. Nem 99, nem 101. 100 palavras. Gente, gosta Não de tem desafios. condição, não Gosta mesmo. Mas a primeira crônica, falei, bom, eu vou escrever o mais enxuto que eu conseguir e depois eu conto.
E eu não sabia que o Word tinha como contar as palavras. Ele me mostrava. Aliás, eu acho que o Word primeiro lá, acho que não tinha essa coisa de contar a palavra, não. Não lembro. Eu contava na tela do computador quantas palavras tinha. Não é possível. Contei 180. Falei, caramba! É muito amor. Vamos né? diminuir. Olha, Aí sim. lia de novo 150, 140, 130, 103. Para chegar a 100, você tem que refazer a frase. Sim. Você demora a refazer a frase, você esquece quantas palavras você colocou ou tirou. Aí deu 99. Reescrevi. Aí deu 102. Aí deu 101 agora. Reescreve a frase tal ou o parágrafo tal, 100. Aí eu fiz uma série desses exercícios também, umas 10 pelo menos, só que essas não estão aqui não, nesse livro não. Foi um pouquinho já, o livro já estava completo e tal, não coloquei aqui. Li uma vez também na internet que existia um concurso de microcontos. Concurso de microcontos na internet. Nunca E fui ouvi ler, falar. fui ler sobre o quê? O microconto é um conto em que você escreve com, no máximo, 140 toques. Você tem que contar uma coisa que o ouvinte que o leitor vai conseguir entender. Você contou para ele alguma coisa em 140 toques. Isso Uma seria letra, um digitando 140 letras. né? Letras E os ou espaços. vírgula ou ponto ou espaço. Gente, ainda tem... Tem isso tudo. Meu Deus. Tem tudo. Cada ponto é um toque, né? Então, 140. Eu peguei umas historinhas que eu já conhecia e fui reduzindo e tal, mas consegui. Fiz uns 3, mandei para o concurso. É claro que eu não tive resultado bom, porque senão eles teriam me ligado. Entrado em contato por e-mail, Eles né? não Que era o devem ter e-mail. lido, tá? Ah, com certeza. Não Foi isso que leram. aconteceu. Eu Então, gostaria de aproveitar esse programa para reivindicar isso. aí Vocês sim, não esses leram, microcontos, eu fechei o livro com alguns deles. Microcontos em até 140 toques. Então, tem 2 páginas com esses microcontos. No máximo 140. Não bastando isso, eu falei, bom, agora eu vou me meter a fazer um texto. Esse também só está no meu computador, mas acho que eu publiquei, mas só na internet. Falei, eu vou começar um texto com a letra A, continuar com a letra B, C, D, A, B, C, D. Então eu coloquei abecedando, de A a Z. E escrevi. E olha que coisa de louco, né? Quando você chega no que, como que você escreve uma palavra com uma frase com todas as palavras começando com a letra Q? Nossa Senhora. Complicadíssimo. Mas você tem que escrever. O Y, você tem nome de pessoas, né? Tem Igor, que aliás um ótimo poeta, né? Que vocês já trabalharam com ele aqui. Sim, O Igor sim, na Teodoro. televisão. E ó, a gente está esperando para receber ele aqui. Ah, pois ótimo. é. Então, resultado. Escrevi. Quando chegou no Y, eu escrevi, bom, Jesus em hebraico, aramaico lá é Yeshua. Né? Yeshua é com Y. Aí, construí também uma frasezinha curtinha e cheguei no fim. Usando palavras aí, tive que ir para o dicionário. Vamos achar palavras com esse início de letra e tal. Na hora que acaba, né? Mas escrevi o texto que vai dar aí 1,5 página, mais ou menos, com princípio, meio e fim, uma história também, desse jeito, exercitando. Muito Então, legal. isso assim, porque quem não escreve não aprimora. Quem não lê, não escreve. Quem não lê, não escreve. Quem não exercita, não aprimora. Então, Falando nisso também, Elisa, assim, o nosso tempo passou aqui muito rápido, porque assim, Rápido, você né? tem muita coisa para poder contar. vamos só Eu mostrar queria- o último aqui? Não, com certeza. A gente queria também que você contasse um pouco da sua participação na Academia Muriense de Letras. Ah, pois é, porque eu acho que é uma instituição essencial para a cultura, para a literatura de Muriaé. E em 2012, reunimos 12 pessoas, não foi por acaso, né? 12, não foi especial com isso, mas aí encabeçados pelo brilhante
professor Luiz Gonzaga da Silva. Aqui faço uma memória a ele, uma homenagem a ele em memória, né, nos deixou. E ele reuniu esse grupo, apresentou um esqueleto de proposta e nós começamos a trabalhar na fundação da Academia Mureirense de Letras. Em 2012, está fazendo 10 anos, né? Agora, dezembro, 6 de dezembro, completa 12 anos. 10 anos, melhor dizendo, né? 2012, 2022. E isso, a academia, ela presta um papel excepcional, porque eu vou em muitas escolas mostrar os livros, falar do exercício de escrita e tal, e você descobre escritores nas escolas e, nossa, será que um dia eu posso, né, publicar um livro, entrar para a academia, seja criança, jovem ou adulto? E a gente sabe que tem muitos escritores em Muriaé, com competência, com trabalhos excepcionais, mas que estão engavetados. Mas que muitos já tiram da gaveta, porque a academia propicia isso. Que legal. Então, a academia suscita muito. Então, nós já fizemos concursos, né, de contos ou poemas, crônicas e tal. Criamos a Academia Jovem para que esses participantes... Agora, esse ano vai ter de novo, porque passou a pandemia. Sim. Então, é por aí. E qual que é a mensagem que você... Né? Lindo demais. Muito bonito. E qual que é Muito a mensagem que interessante. você tem para deixar para essas pessoas que estão começando agora, né, que gostam da leitura, que gostam de escrever, né, enfim, seguir os seus passos? Olha, eu falo sempre nas escolas que eu vou o seguinte: eu, quando comecei a escrever as crônicas, mesmo elas publicadas no jornal, eu não tinha coragem de pegar o jornal e mostrar para uma amiga: aqui é a crônica que eu escrevi que está no jornal. Eu achava que não estava legal, eu achava que, eu não sei escrever direito, eu estou aprendendo e tal. Mas aos poucos as pessoas começam a pôr ali a sua crônica no jornal e tal, ficou legal e tal. Então o que eu digo? Nas escolas, em cada família, em cada segmento, tem alguém que escreve muito bem, mas que não tem coragem de apresentar, fica engavetado. Às vezes falta um apoio, né, Elias? Falta o apoio também. Mas aí eu digo assim, olha, a primeira coisa que você escreve, um poeminha, uma primeira crônica, né, um poema e tal, pode não ter ficado realmente muito bom. Mas não joga fora. Guarda e daqui a um tempo você revê. Daqui a um tempo você refaz. Porque aquela primeira inspiração não foi a construção. Aí você pode trocar palavras. Boa, essa daqui o som é muito melhor, fica mais sonoro. Então, assim, não fica jogando os seus rascunhos fora, não. Vai guardando, reveja esses rascunhos, porque tem muita coisa. Eu tenho uma tristeza danada, porque... Só um minutinho. Termina, por favor. O primeiro poeminha que eu escrevi, eu perdi. Sim. E eu acho que o segundo eu tenho. Isso há muitos anos atrás, que não é grande coisa, mas tenho ele guardado. Então, assim, vale a pena, porque a partir daquela leitura que eu faço, eu falei, puxa vida, né? Que era ingênuo, agora tem que melhorar isso e aquilo. Então, é o que eu digo isso. E ler, né? Não tem como não ler. Ler Porque é se descoberta, né? É tudo. Aumentar vocabulário. Eu li uma crônica uma vez que dizia do Arnaldo Jabbour. É o falecido que eu não lembrei no início. Sim. Arnaldo Jabbour. Escrevia no Globo, cineasta e tal, um cara muito competente. E ele escreveu uma vez uma crônica falando do cactus que ele tinha comprado, que estava na sala dele. Foi na feira, comprou um cacto e escreveu sobre um cacto. Eu falei, caramba... Aí eu escrevi uma crônica, o famoso escreve cada coisa, né? E aí desenvolvi, falei, eu também posso escrever sobre um cacto. Eu tinha um cacto do mesmo que ele, um mandacaru. Eu tinha, falei, eu também tenho, escrevi a crônica, aí está no livro também. Falei, eu tenho um galinho garnizé, que está aqui na capa do livro também. É o seu galinho? Isso é um galinho. Isso aqui todas são fotos minhas. Quer mostrar pra Das cá? paixões... As paixões que eu... Das minhas fotografias. Esse, então, é o seu galo. Já faleceu há muitos anos. Mas olha, aqui o mandacaru, gente, olha bem, aqui bem embaixo. A história tá aí do cacto. Tá aqui,
mais embaixo, o Adílio está me dando as dicas ali. Está aqui. Então, olha, todas essas fotografias é das minhas paixões. Aqui já muitas fotografias jornalísticas. A da fotografia já. lá atrás que nós já Isso. contamos, é muita Isso coisa mesmo. envolvida. Elias, Então, satisfação enorme. é isso. Em saber da sua história, da sua vida. Como foi bom, né, Larissa? Bom demais. E Glaucia, vou te falar que a gente ainda Faltava tinha muita mais história tempo pra aqui. contar. Ele tem que voltar, né, Com gente? certeza, Isso vamos vai fazer ser um isso, volta. incentivo, né? Até vai ser Claro. tão incentivo pra ele voltar aqui. Muito Elias, bom. foi um prazer te receber. Satisfação A enorme. gente enxerga Elias. leveza em ouvir você falando também. É muito bom, é muito gostoso. Você tem uma grande dedicação, isso é admirável. Eu desejo, assim, muito sucesso. Parabéns pela sua caminhada, pela sua trajetória. E sucesso, não tem Sempre, como. claro. Agradecer por ter trago tanta, né, tanta cultura, tanta Sim. alegria através do livro, tantas palavras diferentes, tantos contos que às vezes a gente não para Sim, para observar, né? A gente consegue... Eu vou sair daqui hoje com um olhar diferente. Com certeza. Né, Larissa? Renovada. É isso, ô Gláucia, eu que agradeço, né, a Gláucia e a você, Larissa, ao Adílio que tem insistido comigo há muito tempo. Aí, Adílio, agora não dá, aí, Adílio, agora não dá. E isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente aprende escrevendo, Sim. né? É isso que a gente tem que fazer. Então a gente nunca, a pessoa fala assim, ali, então você é escritor, né? Falei, bom, a partir do primeiro começaram a me chamar de escritor, embora eu ainda, não sou escritor. Mas quando você publica 1, 2, 3, 4 e o quinto está pronto também, você pensa, eu sou um escritor. Já tô com Com uma certeza. cena Sou de um livros. escritor em formação, em aprendizado, mas sou. Então, não precisa a pessoa ter uma coisa perfeita para apresentar, porque Sim. certamente os meus começo, livros não tudo é são um começo, perfeitos. né? Tudo que a gente começa, a gente não pode parar. Tem que dar sequência e acreditar que aquilo tá valendo a pena para isso. alguém. Sim. Eu posso ler e às vezes não gostar, mas tantas pessoas podem ler e gostar e ver brilho naquilo e conseguir ver o seu olhar. Certamente. Né? E o primeiro passo também é muito importante, né? É assim, o seu primeiro trabalho, hoje em dia, você analisando, você consegue perceber o quanto você evoluiu. Evoluiu os pensamentos, né? São novas ideias. Nossa, você o cresceu. crescimento é evolução pra muito nós grande. também. Com certeza. Larissa, bom demais. infelizmente, estamos chegando a mais um final do Gente, programa é Identidade sempre das tão ruim Suas. quando chega nessa parte. Poxa vida, mas ó, não fica triste não, porque Elias vai voltar, se Deus quiser, para contar Isso muito aí. mais aqui no programa Identidade das Terão Suas. muitos outros programas. A gente pede para que vocês continuem nos acompanhando aqui. É um prazer sempre ter vocês junto com a gente. A gente agradece vocês por Muito acreditar obrigada. no nosso trabalho, por estar aqui sempre junto com a gente, né, Claro. Gláucia? Aprendendo um pouco sobre arte, sobre cultura e fazendo parte desse bate-papo maravilhoso, igual esse Muito de hoje bom. com o Elias. Elias, muito obrigado mais uma vez. Muito e a gente obrigada. se De nada, fala. o prazer é meu. Boa noite para Boa vocês. noite. Muito boa noite. Boa Um noite, abraço. gente. Beijão. Um Beijo, abraço gente. pros Até o internautas. próximo Identidade das Suas.